E vamos ver aqui Carla Zambelli passando vergonha na Câmara dos Deputados. Lembrando, gente, a Folha Democrata está sob ataque, a gente precisa da ajuda de vocês no Pix. Vamos ouvir aqui o deputado Chico Alencar e o que a Zambelli aprontou aqui. Vamos ver juntos, meus caros, minhas caras. Todo ser humano tem direito a uma moradia digna, a um teto que o acolhe, a sua família, para poder viver bem. Jesus Cristo, cujo Natal celebraremos daqui a 15 dias, ele não tinha nem um teto. Aliás, a hospedagem buscada foi rejeitada. Era um sem-teto, né? Mas nem por isso perdeu a sua dignidade. Para os cristãos, a dignidade máxima de ser a encarnação de Deus. Nasceu num estábulo. Ou seja, está acontecendo um aumento de invasões de casa. E alguns deputados aqui disseram, inclusive comparando a Jesus, dizendo que Jesus, eu vou fazer entre aspas, porque não é fala minha, Jesus nasceu no abandono. Não nasceu no abandono, jamais nasceria no abandono. Só que a diferença é que ele tentou usar o nome de Jesus, inclusive em vão, para dizer dos coitados que não têm habitação. Só que Jesus nunca invadiu a casa de ninguém depois disso. Agora, aos deputados que disseram que todo ser humano tem direito a um domicílio digno, etc., eu vou trazer números para os senhores, já que vocês gostam tanto de números. Em 2019, Bolsonaro deu cerca de 400 mil casas, entregou cerca de 400 mil casas verde e amarela para pessoas que são pobres, né? Vamos falar o direito português bem claro para as pessoas entenderem. Em 2020, 400 mil casas, totalizando 800 mil casas. Em 2021, 2022, em época de pandemia, Bolsonaro entregou, totalizando um número de 1.600.000 casas. Em 4 anos, durante o período de pandemia, em que havia pouco orçamento, que o orçamento tinha que ser direcionado para a saúde, Bolsonaro conseguiu colocar 1.600 casas a mais para essas pessoas que não terem moradia. Bom dia, Marcelo Forte. Apenas para a gente ser fiel à busca do conhecimento dos dados corretos aqui. A deputada Carla Zambelli, ela tem uma interpretação diferente da minha, dos evangelhos, disse que Jesus não nasceu no abandono. Não sei se ela acha que ele nasceu em algum palácio. Certamente não, mas ela trouxe uns dados aqui que eu fiquei muito impressionado, mas fui pesquisar antes de contestar. Diz que nos 2 primeiros anos do governo Lula, só foram entregues, no programa Minha Casa Minha Vida, 14 mil unidades habitacionais. Achei muito pouco, mas não quis contestar sem ir aos dados, que são bem diferentes. 2023, 491 mil casas, e a previsão, os dados estão sendo fechados agora no fim do ano, para 2024, estimativa de 600 mil unidades habitacionais. Então, é para a gente trabalhar com os números que significam pessoas abrigadas. Já o deputado Kim falou que esse projeto não tem nada a ver com a área rural. Ora, quando ele fala de domicílio, domicílio é casa em qualquer lugar, seja na cidade, seja no campo. Então, domicílio também é rural. Ele lembrou também que a esquerda já apoiou o aumento de penas no caso do feminicídio e do racismo. É verdade. Nós não estamos defendendo aqui a rigidez e a intocabilidade do atual Código Penal. Apenas em alguns casos nós consideramos que isso, e é o caso do que estamos discutindo aqui, é totalmente demasiado e tem, como já declarado pelos apoiadores do projeto, um claro intuito de agravar as penas para movimentos sociais. O MTST não ocupa uma casa isolada, e sim terrenos abandonados e, às vezes, alguns
projetos habitacionais parados há anos e anos para, de fato, forçar o governo, qualquer que ele seja, a retomar as obras. Eram esses esclarecimentos. Então, vocês me desculpem, se andar com pistola ou munição é ódio, então o Lula está pregando ódio, porque servidor que trabalha com ele tentando entrar nesta casa com munição. A pergunta Quem andou com pistola foi a senhora, minha senhora. que fica é, quem seriam as 80 vítimas que ele ia tentar matar aqui dentro? Com 80 munições de 380? Aí não é ódio, né? Aí é amor? É arma do amor, é munição do amor ali. Porque quando é Ministério da Saúde, é só porte legal. Se fosse um servidor do Bolsonaro, não ia ser porte legal, não. Bom dia, Lucas. Ia ser atentado contra o Estado Democrático de Direito. Aí ia ser um horror. Agora, como o servidor é só do Ministério da Saúde, não. Ele vai responder só por porte ilegal de munição. Mais amor, né? Por favor. Enquanto nós pregamos o ódio, a gente só quer que as pessoas deixem de invadir a casa e a propriedade alheia. Você tem uma citação do Einstein que ele diz: quando você busca dar as mesmas respostas que não foram eficazes, você está incorrendo num processo que seguramente não terá a capacidade de resolver o problema. Obviamente que ele não fala com essas palavras, eu estou apenas interpretando a fala do Einstein, que diz: mesmas respostas para os mesmos problemas que não são eficazes, tendem a incorrer no processo absolutamente inócuo. E é um pouco isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando aqui uma lógica que é uma lógica de um fundamentalismo punitivista. O fundamentalismo punitivista, ele dá com a mesma resposta, qualquer que seja a comoção que a sociedade tem vivenciado. E a resposta são sempre o recrudescimento penal. É uma demagogia punitivista e é um processo de elevação de penas como resposta única. Mas isso não tem sido eficaz para o conjunto da sociedade. E aqui, este projeto, ele carrega um outro componente, porque ele tem um alvo determinado, que é o movimento, ou os movimentos sociais, e em particular o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Porque aqui se busca criminalizar o MST. Aliás, se tentou fazer isso numa CPI, que absolutamente não deu em nada, porque, primeiro, que não se conseguiu comprovar qualquer fundamentação para a criminalização do MST, e a CPI acabou sem relatório final. Ela acabou simplesmente, de forma melancólica, na sua sanha de tentar criminalizar os movimentos sociais, se escolhendo o MST pelo símbolo que carrega na sua luta cotidiana por um país mais justo e mais igualitário. Porque o que nós estamos vendo é não apenas a luta pela reforma agrária, que é a democratização do uso da terra, mas para que nós possamos ter uma produção que esteja dentro dos critérios de valorização da própria vida. Nós estamos falando de preservação ambiental, nós estamos falando da agricultura orgânica, que fundamentalmente é a agricultura familiar que produz o alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. A agricultura familiar e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra têm feito uma campanha permanente, primeiro para alimentar o povo. Durante a pandemia, foram toneladas e toneladas de alimentos doadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que tem feito uma discussão de preservação ambiental, que tem feito uma discussão de produção orgânica que deve estar nas nossas escolas. O país ele tem que se caracterizar pelos 3 S's. Ele tem que ser um país saudável, ele tem que ser um país sustentável e ele tem que ser um país solidário. E, em verdade, presidente, acho que começou a ordem do dia, eu suspendo e concluo em um outro momento, se me permite. Grandes parlamentares de esquerda aqui enquadrando a Carla Zambelli. Carla Zambelli é uma personagem recorrente deste canal, porque a cassação dela não é de hoje,
e a gente já está fazendo esse trabalho há muito tempo. Fábio Potter, obrigado, meu querido, obrigado pela ajuda. E toda vez que a gente fala a respeito da Carla Zambelli, gente, aqui no canal, a Carla Zambelli dá muita audiência, mas vem muito bolsonarista aqui. Carla Zambelli tem uma militância muito organizada. Carla Zambelli é uma pessoa extremamente perigosa, basta ver o que ela fez com o meu colega Luan ao persegui-lo armada no meio da rua. E para combater esses bolsonaristas, gente, para fazer esse tipo de trabalho, a gente conta com vocês. A gente conta com vocês porque Carla Zambelli é uma cria, é uma criatura que surgiu quando o gabinete do ódio do Bolsonaro estava nos primórdios. Você tinha o MBL, você tinha o Movimento contra a Corrupção, na época liderado pelo Alexandre Frota e por outras pessoas que ali pediam o impeachment da Dilma, depois o Frota mudou de lado. Você tinha uma rede gigantesca de uma jornalista do Paraná, então conhecida pelo nome de Joyce Hasselman. A Carla Zambelli era militante do Nas Ruas, que era um movimento lavajatista. Tinha uma proximidade com empresários da Suzano. Isso tudo está documentado em matéria, tá, gente? Eu não estou insinuando nada a respeito da Carla Zambelli. Eu estou contando fatos a respeito dela. E na aba da Joyce Hasselman, ela teve votos para se tornar deputada. E quando a Joyce Hasselman denunciou o gabinete do ódio do Bolsonaro e, enfim, desmontou a casa que tinha sido armada para as eleições dos bolsonaristas, com uma série de ataques, de linchamentos, desse ataque sistemático, que depois culminou nessa tentativa de golpe que nós vimos aí nos últimos tempos, a Joyce perdeu os votos e a Zambelli herdou. Então, para além das atrapalhadas que ela tem, o recrutamento que ela tentou fazer com o hacker Walter Delgatti mostra que a Zambelli é uma pessoa extremamente perigosa. Ela estava envolvida diretamente com os generais e pressionando os generais 4 estrelas para fazer algo contra o Alexandre de Moraes. Eu não posso dizer isso, porque quem estava envolvido diretamente no plano de assassinato era o Braga Neto, não era ela, mas de fato ela tem algum envolvimento nesse plano maior. Então a gente está falando de uma parlamentar que é extremamente perigosa, ela precisa ser caçada. Carla Zambelli precisa ser caçada, gente. É ela que tem que ser caçada, não Glauber Braga. Glauber Braga tem que ter a nossa solidariedade, tem que ter a nossa proteção, porque Glauber Braga, inclusive, está desmascarando o MBL. É Zambelli que tem que sofrer as consequências. É Zambelli que tem que ser tirada da vida pública. É Zambelli que tem que ser suprimida. É Zambelli que representa o bolsonarismo além do Bolsonaro. É dessa pessoa que nós estamos falando. Hoje o programa vai ser muito sobre algumas das falas dela. E eu agradeço, gente, porque vocês estão nos ajudando, porque nós não podemos receber nesse momento superchats ou membros. Infelizmente, estamos sendo alvo de uma censura totalmente arbitrária do YouTube. Eu estou em contato com pessoas dentro do YouTube. Eu queria resolver essa questão antes do Natal. Não sei se será possível, mas pode ser que a gente passe por um inverno de falta de acesso às nossas contribuições aqui no YouTube. Então, a gente apela para que vocês apoiem a gente no Pix. O Pix é primordial, tá, gente? Esses R$200 que a gente pede para vocês são primordiais. É dinheiro direto na nossa conta, é dinheiro que garante o financiamento meu, do Gabriel, da nossa equipe. Mas a gente pede também que vocês ajudem a Folha Democrata no apoia.se/Folha Democrata. A gente pede que vocês estejam todos conosco nessa missão. A missão nossa é justamente combater os fascistas, proteger os democratas e proteger a esquerda. A esquerda é necessária nesse país desgraçadamente desigual que nós vivemos. A democracia, a luta por esse sistema aqui bacana, e a canequinha está por R$100 no Pix, ó. Nós somos uma Folha Democrata, nós defendemos a democracia. Nós defendemos um regime melhor do que o que está aí. E para defender esse regime, a gente precisa combater, e combater de forma democrática, pessoas como Carla Zambelli. Pessoas que querem golpe de Estado. Pessoas que não sabem sequer ter um pudor ao teu porte de arma. Quando você tem um porte de arma,
E, sobretudo, quando você é um agente de segurança, você tem que usar aquilo com uma prudência. É uma ferramenta que pode provocar a morte dos outros. Carla Zambelli é uma irresponsável. Carla Zambelli é uma pessoa absolutamente abjeta por ter feito o que fez no meio da rua com um homem negro. É um absurdo o que essa senhora fez. É um absurdo o que essa senhora fez. Talvez tenha mudado a eleição do Bolsonaro. E que bom que mudou. Imagina essa gente de novo no poder. Imagina essa gente fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho inúmeras críticas ao governo Lula. Mas o governo Lula foi uma boia de salvação para o que vinha se avizinhando num segundo mandato de Bolsonaro. Nós seríamos arrasados. A economia brasileira ia sofrer muito mais. Nós temos agora um ataque especulativo absolutamente patético contra o Gabriel Galípolo e o Banco Central, que está jogando dólar na casa das alturas, e é um ataque especulativo puro. É exatamente o que a gente está sofrendo. É um ataque especulativo que vai elevar o preço do pão, que vai elevar o preço dos alimentos, que vai doer no bolso do mais pobre, porque o Faria Limer não suporta o governo Lula. O Faria Limer não suporta um presidente que se preocupe com os mais pobres. O Faria Limer é outro lixo que subsidia o fascismo do Brasil. São pessoas desprezíveis, são pessoas antipatrióticas. Essas pessoas que a gente lida. São pessoas que desonram o seu trabalho como parlamentares. Desonram o seu trabalho como políticos. Desonram o seu trabalho como ideólogos. Esse país só vai se ajeitar quando a direita voltar a ser uma direita liberal normal. E quando o espaço da esquerda for preservado. Enquanto a gente tiver extrema-direita no cenário, enquanto a gente tiver fascismo no cenário, o que a gente vai ter para a população é dor e sofrimento. É dor e sofrimento. A Dramas e Doramas falou uma coisa interessante, né? Carla Zambelli é um ser humano oportunista que acreditou no seu próprio personagem. Ela só foi mais uma figura feminina usada como acessório, e as figuras femininas são usadas dessa forma. São usadas, são descartadas. Deixa eu mandar um beijão pro Lucas e pra Lívia Maria, que estão aqui presentes com a gente. Faltam 110 aqui de contribuições. Mas a Faria Lima é tóxica e essas mulheres são usadas pelo fascismo para promover ainda mais fascismo, para promover ainda mais perseguição às mulheres. Carla Zambelli é um desserviço. É um desserviço em forma de gente. É uma coisa horrível essa senhora. Essa senhora é uma coisa horrível. Horrível. E está prestes a ser caçado. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.